Presidente da FPA diz que não vai aceitar texto da Comissão de Conciliação sobre o marco temporal. Vamos trazer mais detalhes para você lá da Câmara dos Deputados, mas antes te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e compartilhe nossos vídeos. Todos os vídeos que você assistir e que gostar, dá aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Política e agronegócio. Em entrevista ao jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, disse que não vai aceitar o texto da Comissão de Conciliação da Câmara dos Deputados sobre o marco temporal. Lupion criticou a ausência da data do marco no texto apresentado no STF. Na visão do parlamentar, o acordo coloca em xeque o direito de propriedade e a segurança jurídica para os proprietários rurais. E a gente conversa a partir de agora com o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso. Nós vamos falar sobre o marco temporal. Deputado, privilégio recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo espaço. Prazer falar com vocês. Deputado, me parece que o senhor expressou muita preocupação com o texto de conciliação apresentado recentemente pelo próprio Supremo. O que mais preocupa o senhor? Eles apresentaram um texto que seria resultado daquela mesa de negociações, de conciliação em relação ao marco temporal, e nesse texto falta o principal. Tem avanços, é importante ressaltar, mas falta o principal que é o marco temporal, é o reconhecimento da temporalidade, da possibilidade de demarcações de terras indígenas, ou seja, continua o mesmo problema jurídico e o mesmo problema de insegurança jurídica e ataque direto ao direito de propriedade, que está previsto na Constituição e que está sendo novamente desrespeitado. O Congresso Nacional aprovou a lei, foi vetado, nós derrubamos o veto, hoje ela é vigente, a 14.701, é uma lei que prevê o marco temporal e prevê as indenizações e, obviamente, limita as demarcações àquele período, e agora apresentam um texto para enviar para o Congresso Nacional, um projeto de lei, para que a gente vá deliberar novamente sem o marco temporal. Isso é o papel do Congresso fazer. Então, nós não aceitamos, o marco temporal é inegociável e a gente precisa conseguir avançar em outros termos, mas respeitando essa temporalidade, principalmente o direito de propriedade desses produtores, desses ocupantes de boa-fé e do privado, né, que são proprietários e donos dessas áreas, sejam elas rurais ou urbanas, mas que têm que ser respeitados. Na visão do senhor, a falta deste marco, desta data referência, coloca em xeque a própria segurança jurídica? Sem dúvida, senão a qualquer tempo podem solicitar uma demarcação. Daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, chega alguém lá no meio de São Paulo e diz que aquilo era uma área indígena e requer uma demarcação, uma área de interesse. O que está acontecendo é que as áreas que são apontadas como áreas de interesse já estão com CAR suspenso, os produtores não conseguem acessar crédito, muitas dessas áreas são objeto de especulação imobiliária, ou seja, ficam indo lá corretores e tal para que essas áreas que estão invadidas sejam desvalorizadas para que possam ser compradas mais barato, indenização não acontece. Então é uma verdadeira bagunça no campo e uma falta de previsibilidade e de segurança para os produtores. Quais as ações políticas a partir de agora? Bom, primeiro nós vamos deixar muito claro, ainda tem algumas audiências, deixar muito claro que nós não aceitamos esse projeto sem o marco temporal. Se ele vier para o Congresso sem o marco temporal, nós não vamos aprová-lo, vamos mexer no texto todo e vamos continuar na mesma briga, seja aprovar a PEC 48, seja fazer o que tiver que ser feito. A voz do Congresso Nacional é a voz do povo brasileiro. Nós aprovamos isso com quase 400 votos, maioria absoluta nas duas casas, então nós não aceitamos que fique dessa maneira e vamos ter que enfrentar o judiciário para que entendam qual é o seu papel, qual é o seu lugar e principalmente que respeite a Constituição. Para fechar, deputado Pedro Lupion, alguns pontos positivos que, na sua visão, merecem ser destacados após essa série de audiências no Supremo. Pontos positivos, como, por exemplo, a indenização de terra nua e de benfeitoria. Estamos discutindo ainda qual é a ideia desse lastro, né, de onde seria embasado esse valor, se seria
pelo valor venal da terra, pelo valor de TR, ou valor de mercado, questões como também a possibilidade de indenização de áreas invadidas. Então tem alguns pontos que foram avançando, mas muitos retrocessos também. Então vamos analisá-lo com muita calma, são mais de 90 artigos, para que a gente possa entender se há ou não a necessidade de rediscutir isso no Congresso e, caso haja essa necessidade, a gente conseguir fazer valer a vontade da população. Quando você permanece focado no seu propósito e não no seu problema, você pode ser feliz, mesmo quando a vida parece estar desmoronando. Paulo era idoso quando estava na prisão em Roma. Estava distante de casa, aguardava a execução e tudo havia sido tirado dele, seus amigos, sua liberdade, seu ministério, até mesmo a sua privacidade, com um guarda acorrentado a ele 24 horas por dia. Não era exatamente um momento feliz para Paulo, mas havia algo que eles não poderiam tirar de Paulo, o seu propósito. Ele escolheu permanecer focado em seu propósito, mesmo quando ele já havia perdido todo o resto. Qual era seu propósito? Servir a Deus através do serviço a outros. Paulo diz em Filipenses 1, 22 a 25, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Você não pode controlar o que outras pessoas fazem a você. Você não pode controlar o que outras pessoas fazem ao seu redor, mas você pode controlar a forma como você reage. Foque no seu propósito, não no problema. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.